Bem-vindos a mais um episódio de Conversas em Movimento, o podcast da Associação Marinha em Movimento. No episódio de hoje vamos continuar a preparar o grande evento sobre a literacia financeira para todos, que terá lugar no próximo dia 15 de novembro às 15 horas no auditório da Biblioteca Municipal de Marinha. O tema hoje é decisão financeira consciente e para isso temos connosco uma convidada muito especial, a doutora Flávia Lopes, que é oradora em finanças pessoais, licenciada em gestão, com mestrado em marketing e mais de 10 anos de experiência na área do crédito à habitação e educação financeira. Flávia, bem-vinda à nossa conversa em movimento. Obrigada, boa noite, Francisca. A Flávia trabalhou durante vários anos em instituições financeiras, liderou equipas comerciais e formou profissionais na área do crédito à habitação. Hoje dedica-se sobretudo a inspirar as pessoas a tomar decisões financeiras de forma mais consciente, simples e segura. Flávia, é um prazer ela tê-la aqui connosco e começando já no primeiro tema e a primeira pergunta que se faz, obviamente, é o que é estas decisões conscientes a nível das finanças pessoais? Diga-me lá o que é isso? Todos nós fazemos contas, não é? E tomamos decisões, mas o que é esta tomada de decisão consciente? Francisca, antes de mais agradecer também o convite, gosto sempre de falar sobre estes temas, portanto é sempre uma honra ser convidada para este tipo de eventos, porque de facto abordam um tema que não há como nenhum de nós fugir desta temática que é as finanças pessoais. Portanto, falar aqui de dinheiro. Em termos de decisões financeiras conscientes, eu considero que mais do que nós lidarmos com o nosso dinheiro e usá-lo, porque todos nós temos contas para pagar, todos nós recebemos de uma forma ou outra rendimentos, portanto é mais do que isso, é saber o que é que estamos a fazer com o nosso dinheiro, ou seja, estamos a ter gastos, de que forma são, se é necessário fazer algum tipo de ajuste e depois planear no fundo o futuro, quer seja pela via da poupança, quer seja pela via do investimento. E saber que situação e que produtos é que eu estou a utilizar para este tipo de finalidade, quer seja a poupança, quer seja o investimento, quais é que vão ser os impactos no meu futuro. Portanto, as decisões conscientes não saem de modelos pré-definidos, de um modelo que sirva a toda a gente, saem sim das pessoas conhecerem-se a elas próprias, saberem os básicos daquilo que são as finanças pessoais e depois adaptarem à realidade de cada pessoa e de cada família. Nós não aprendemos com a experiência, pois não, tantos anos e nós por não aprender às vezes com a nossa própria experiência, não sei, digo eu. Eu acho que depende. Há pessoas que de facto acabam por fazer alterações de rota. Nós ouvimos muita gente que aos 40 anos começou a poupar para a reforma e que acaba por dizer, olha, quem me dera tê-lo feito um bocadinho mais cedo. Há outras pessoas que de facto não, ou seja, acabamos por ter sempre aquele, como eu costumo chamar, aquele saco do lixo de eu tenho que olhar para isto, eu tenho que pensar nisto, ou seja, como um saco do lixo nós sabemos que tem que ir para o lixo, mas acabamos sempre por adiar estas decisões e como não é algo que tenhamos, que a maior parte das pessoas sente que tem conhecimento suficiente, é quase como se fosse ali um medo que nós puxamos e preferimos ir gerindo as coisas no dia-a-dia. O que acabamos por estar a tomar decisões financeiras na mesma, só que estamos a fazê-las de forma não pensada ou não ponderada, mas sim, há quem vá aprendendo, há outras pessoas que vão empurrando com a barriga, como se costuma dizer. E a vida traz-nos muitas mudanças da própria vida e às vezes pensamos uma coisa, temos que mudar o rumo e depois muda outra vez e estamos sempre aqui neste ciclo vivo e às vezes não é fácil conseguir manter sempre um plano. Aliás, acho que hoje em dia não se pode manter um plano durante muitos anos porque isto muda quase de mês a mês, de ano a ano, enfim. É ir adaptando. Na sua experiência, quais são as maiores dificuldades que as pessoas realmente enfrentam quando gerem o seu próprio dinheiro? Eu acho que falámos aqui já na primeira pergunta, Francisca, eu diria que a chave de tudo é o planeamento, ou seja, eu sinto que, sentimos todos, na verdade, que o dinheiro em Portugal é um bocadinho tabu, ou é um tabu gigante, como a Francisca disse e bem, ninguém nos ensina, portanto, na escola nós não aprendemos a gerir o nosso dinheiro. Chegamos à idade adulta, começamos a receber o nosso ordenado, às vezes em casa dos pais, depois vivemos sozinhos e vamos quase andando e aprendendo. Portanto,
não paramos de facto para planear, para pensar o que é que eu quero fazer daqui a X anos, portanto há muito a base esse não é no prazo imediato, ou seja, mês a mês, no curto prazo, a visão de médio e longo prazo acaba por ser um bocadinho mais difícil de conseguir, e portanto a falta de planeamento leva a isto, em que eu olho para o saldo e vou gerindo os gastos já à medida que o mês vai avançando, e isso será uma das maiores dificuldades, porque inevitavelmente há uma altura em que ou há uma emergência que eu não acautelei de forma suficiente, ou há um filho que vai para a universidade e falta aquele pé de meia, ou chegamos à idade da reforma e aconteceu alguma coisa, ou uma despesa médica inesperada, e portanto, lá está, depois revemos um bocadinho isto de eu devia ter pensado nisto antes. Portanto, eu diria, para fechar esta questão, que a maior dificuldade é mesmo a falta de planeamento. E o dinheiro também não é curto. O nosso ordenado às vezes não estica. Também é bastante curto. Como se costuma dizer, às vezes sobra mês no final do ordenado, não é? Exatamente. Às vezes é ao contrário. E realmente este é um tema que assusta muita gente, porque eu acredito que muitas pessoas às vezes também sintam vergonha de falar e de perguntar como é que eu posso usar o meu dinheiro, ou seja, vai-me tornar incompetente com as minhas próprias economias, mas eu acho que realmente é uma forma de ultrapassarmos isto. E como é que a Flávia acha que nós podemos tornar esta informação ou esta literacia mais acessível e mais prática para as pessoas? Acima de tudo, e é um trabalho que muitas instituições têm vindo a fazer ao longo dos anos, eu conheço muito bem uma em particular que é o Doutor Finanças, que fala muito sobre literacia financeira de forma muito descomplicada. Portanto, no fundo, o nosso dever enquanto sociedade passa muito por isto, de tornar aquilo que era da esfera dos senhores do banco, era da esfera só dos contabilistas, era da esfera dos fiscalistas, tornar uma coisa que é acessível a toda a gente. Nós não precisamos de ser todos fiscalistas ou contabilistas ou o que quer que seja, mas precisamos pelo menos de saber os mínimos e aquilo que se aplica a cada um dos nossos casos. Portanto, eu diria que é a nossa missão enquanto sociedade. Aquilo que cabe a cada um de nós fazer é ir à procura exatamente desses conceitos. E quando não sabemos, é continuar à procura, porque haverá com certeza, hoje em dia com a internet, com a inteligência artificial, com os livros, felizmente a questão da literacia financeira é quase um tema de moda, e eu não digo isto de forma pejorativa porque é bastante útil que assim seja, mas há muita coisa escrita sobre o assunto e, portanto, se eu não percebo o primeiro conceito com o qual me cruzei, continuar à procura até chegar àquilo que efetivamente eu sinto, ok, fui completamente esclarecida. E depois, ter consciência daquilo que eu ganho, onde é que eu gasto, e o que é que eu posso melhorar, onde é que eu tenho flexibilidade, porque há muita gente que, era aquilo que estávamos a falar, no final do mês o ordenado acabou e não se sabe muito bem como. E a primeira forma para nós conseguirmos fazer algum tipo de alteração é ter consciência disso, como em tudo. Portanto, há muitas aplicações de bancos que fazem eu conheço a do Santander, a do Millennium BCP, do Ativo Banco, faz mesmo a divisão das despesas por categoria, portanto já precisamos de fazer como antigamente, em que tínhamos que ir para a folha de Excel, e o Excel já sabemos que é um bicho de sabão para muita gente. Aqui nestas aplicações, elas próprias, nós perdermos ali um bocadinho de tempo, elas já categorizam bastante bem as despesas, mas acabam por fazer uma ou outra ficar de fora, portanto é eu ir lá dizer a que é que diz respeito, e há um quase uma visão geral, um gráfico circular, um gráfico de barras que nos diz onde é que eu estou a gastar mais. Estou a gastar mais em vestuário ou nas aplicações agora de encomendar comida, nas subscrições da Netflix, etc. Dá-nos uma ideia de para onde é que vai o nosso ordenado mensal. Isso ajuda-nos a tomar consciência e a pensar, ok, eu se calhar estes 100 euros que eu gasto em encomendar comida por mês, eu consigo fazer aqui um ajuste, oh meu Deus, não tinha noção que era tanto dinheiro, tenho mesmo que mudar isto. Portanto, eu acho que passa muito por aqui. Ir à procura de conhecimento, se eu sentir que não tenho, não desistir logo no primeiro conceito com o qual me cruzo e depois ir, então, perceber onde é que eu estou e o que é que eu posso ajustar. Olha, onde eu poupei muito dinheiro foi quando comecei a beber café em casa, porque o preço do café a me escandaliza, pagar 80, 90, 1 euro por um café, assim, um bocadinho de café.
e eu que sou uma pessoa que bebe muito café, bem, não imagina quanto é que eu comecei a poupar por dia só em café, parecendo que não. Há muitas. É uma coisa pequenina, não é? E também é nestas coisas mais pequenas que nós às vezes nos perdemos, que esquecemos. E exatamente falando nestas coisas mais pequenas, que se tornam grandes, que é uma questão por causa dos créditos. Nós hoje em dia, a maior parte das pessoas é impensável viverem sem créditos. A Flávia já não é do tempo em que não se vivia de créditos, vivia-se com aquilo que se ganhava, mas aí a partir dos anos 90 começou a entrar os créditos, sobretudo com os créditos dos automóveis, já para não falar das casas, não é? Sofreu uma grande alteração dos carros e depois os créditos para tudo e mais alguma coisa. Qual é a sua visão exatamente sobre esta questão das pessoas terem créditos ou fazerem créditos? Onde é que estão aqui os maiores obstáculos ou os maiores desafios que as pessoas têm para depois conseguir pagar os créditos? Não é? Sim, eu acho que eu não, ao contrário daquilo que há uma vertente que é diaboliza o crédito, eu não concordo com o facto de nós não podermos ter crédito ou evitarmos ao máximo ter crédito, até porque nós hoje em dia, no mercado imobiliário em particular, é quase impensável um jovem na casa dos 20, 30 anos comprar casa sem recorrer a crédito de habitação, e temos depois o mercado do arrendamento que, além de bastante escasso e dependendo das zonas ainda mais, aqui na nossa zona acaba por haver pouco, além de escasso tem preços neste momento bastante acima daquilo que seria uma prestação de crédito de habitação. Eu acho que aqui está, como já temos vindo a falar do início desta nossa sessão, é a consciência. Ou seja, eu tenho que ter, ao contratar um crédito, seja ele um crédito de habitação, um crédito pessoal, um cartão de crédito, eu tenho que ter muita consciência daquilo que são os meus limites e as minhas capacidades de depois conseguir saldar esta dívida. Portanto, ok, eu se calhar até posso ir até um crédito de habitação de 350, 400 mil, mas isto vai-me dar uma prestação de 1.200, 1.300 euros, e eu conhecendo-me como conheço, e se calhar para o banco até estaria ok, mas eu conhecendo-me como conheço sei que o que sobra depois de pagar esses 1.300 euros é pouco. E portanto, ok, eu posso ir até este valor, mas se calhar vou pensar um bocadinho mais abaixo e contratar uma coisa, e comprar um apartamento ou uma casa que faça sentido para as minhas necessidades, mas não precisa de ser este valor acima. E porque há muito também a tendência de nós procurarmos a nossa casa de sonho ou a casa final, e às vezes não tem que ser assim. Portanto, é olharmos para as nossas necessidades agora e pensar no agora. Temos sempre o receio do mercado imobiliário, principalmente nos últimos anos tem subido muito, isso continua a subir, mas é importante fazer isto, mais do que comprar uma casa, hoje, com as possibilidades que eu tenho, comprar uma casa, se calhar, ou melhor, alguém nos seus 25, 26 anos, estar a comprar, por exemplo, alguém sem filhos, sozinho, estar a comprar um T3, pode não fazer sentido. Se calhar vamos comprar um imóvel mais pequeno, depois às tantas, quando for a altura de comprar um T3, este imóvel já valorizou e, portanto, eu consigo ter mais liquidez para então comprar a casa de sonho. Portanto, esta questão de não partir logo para aquilo que é o nosso sonho, é abraçar mais a consciência do que propriamente o sonho. Em relação aos créditos ao consumo, que a Francisca perguntou, nomeadamente em relação aos cartões de crédito e aos créditos automóvel, ou por aí em diante, os créditos ao consumo no geral, é ter muito a questão da finalidade. Ou seja, esta finalidade é essencial para mim. Nós sabemos que há muita gente que recorre a créditos deste género, que é a única forma de fazer face a despesas com educação ou despesas com saúde, e aí não há como, portanto, não vamos deixar de nos cuidar, uma questão de saúde por não ter o valor, sendo que conseguimos ir através deste mecanismo, mas depois nós sabemos que os cartões de crédito e os créditos pessoais são usados para outras finalidades. Temos a questão das férias, que se fala sempre muito, ou agora vem aí a Black Friday, e portanto já sabemos que é as compras assim mais, aquelas pequenas excentricidades que nós fazemos, se calhar passamos o cartão de crédito ao invés de usar o dinheiro que temos disponível, e isto sim, deve ser um fator de ponderação, até porque estes créditos habitualmente são a taxas de juros bastante mais elevadas, por serem créditos de pouca duração e não terem aqui um bem associado ou
como uma casa, e então acaba por ter taxas bastante elevadas e a fatura, se nós fizermos a conta no final, será bastante grande e passa aquilo que nós acabamos por comprar com aquele crédito pessoal ou com aquele cartão de crédito. Portanto, é sempre olhar na vertente de, ok, e eu desafio mesmo isto, às pessoas a fazer a conta, os bancos no cartão de crédito não, mas nos créditos pessoais e nos créditos de habitação, vem no final quanto é que eu vou gastar com o crédito, quer seja com o montante que eu vou reembolsar, com os juros, com os seguros, é olhar para essa parcela, porque às vezes é o fator que desmotiva a avançarmos com essa mesma compra. Se o tivermos que fazer, fazê-lo com o máximo de consciência possível e assim que for possível pagar, então pagar esse valor e não deixar adiante. Acha que as pessoas realmente não têm a noção do real valor do crédito que estão normalmente a contratar? Acho, não só por experiência profissional, como depois coisas que vou ouvindo entre amigos e familiares. Primeiro, os documentos que vêm associados aos créditos são sempre páginas e páginas e páginas e páginas. No cartão de crédito também, mas eles não são obrigados a entregar estas fichas. E, portanto, há quase como um retrair quando eu vejo aquele documento, porque está carregado de informação que eu habitualmente não conheço, não consigo interpretar, mais vale não olhar. Hoje em dia, o Banco Central Europeu já fez um caminho grande para termos estas informações o mais claras e transparentes possíveis, que permitam às pessoas que não são da área conseguirem olhar e ter uma noção daquilo que estão a contratar. Mas esta informação em particular, Francisca, está bastante clara e bastante acessível e deixa dica. No final, lá pelo meio das 12, 13, 14 páginas há uma tabela com os valores mensais e no final há uma tabela total. Portanto, nessa parte conseguimos ver sempre quanto é que vamos pagar e essa consciência normalmente não há, porque eu vou, normalmente o que é que as entidades comunicam é 85 euros por mês ou 100 euros por mês e se calhar não custa. E, portanto, pago, mas depois falta fazer a conta e ver quanto é que isso vai custar no final do... euros todos que estão associados. Eu acho que é aí quando nós realmente contratamos, e é aquilo que também ouço muitas vezes falar, é as pessoas, eu era para pagar os 100 e afinal estou a pagar 120, não é? Também pode ser. As várias associados e os cartões de crédito, claro, se nós pagamos dentro dos 30 dias, não temos os juros, mas depois aquilo sai caro. Quando nós pagamos só os 10% ou 20%, e para mim os cartões de crédito devem ser só para emergências, não é? Exatamente, sim. Não, se eu lhe dissesse quando é que eu comecei a usar o meu cartão de crédito a primeira vez, a Flávia vai se rir, porque foi quando eu estava a fazer a minha casa e tinham-me dado o cartão de crédito, nunca tinha usado aquele, só que eu precisava dos eletrodomésticos para mandar fazer os móveis à medida. E então, um ano antes, comprei os meus eletrodomésticos com o meu cartão de crédito, que era para pagar à loja ou carpinteiro, neste caso, e então ele teve lá os móveis para fazer aquilo tudo. Então tive um ano não, aquilo era menos tempo, mas pronto, isto por dizer, comprei os eletrodomésticos, ia precisar deles, e assim, olha, enquanto eles se fazem, não se fazem, olha, aquilo vai-se pagando e vai-se diluindo. Vai-se diluindo, exato, mas faz muita confusão o cartão de crédito. E já agora, só aqui à parte, nós aqui, eu não sei qual é a sua sensibilidade em outros países, eu sei que, por exemplo, na América vivem mais de uma cultura de crédito do que propriamente de débito, que é a nossa. A nossa europeia ainda continua a ser muito débito, mas nos Estados Unidos, Canadá, eles usam muito a cultura do crédito, ou seja, ninguém usa débito para nada, ninguém compra com o dinheiro que tem. E eles são avaliados, ao contrário de nós cá, são avaliados pela forma como pagam os créditos, portanto, se é bom pagador ou não. Eu acho muita piada porque é uma forma completamente oposta da nossa, e não sei até que ponto qual das duas é que, ou se calhar as duas estão bem, ou se calhar não sei, mas é muito interessante ver a forma que eles têm, porque, por exemplo, eu quero comprar uma casa, eles não vão ver o dinheiro que eu tenho no banco ou a minha capacidade financeira
daquilo que eu ganho para poder pagar. Eles vão ver a quantidade de vezes que pagou ou não todos os seus créditos e cartões de crédito e fazem a avaliação por aí. Portanto, sim, é uma forma completamente diferente. Não sei se tem essa sensibilidade ou se já teve essa experiência. Eu sei que no Reino Unido eles utilizam mais ou menos o mesmo sistema. Eles fazem uma espécie de avaliação de risco de cada pessoa e categorizam por níveis, e uma das questões que é analisada é de facto a capacidade de pagamento dos cartões de crédito, em que data é que é pago, qual é que é a percentagem que habitualmente é paga. Portanto, é uma ferramenta usada em alguns países. E eu acredito que em Portugal já se começa a falar um bocadinho disso também, mas sim, a nossa cultura é muito mais do pagamento a débito do que propriamente do pagamento a crédito. Por um lado, dado que nós somos um dos países com menos literacia financeira da Europa, ainda bem, porque eu acho que se a cultura alterasse no sentido em que há uma democratização ainda maior daquilo que é o cartão de crédito, acho que teríamos aqui famílias com problemas bastante graves. Portanto, é aqui uma questão de, se calhar, trabalharmos primeiro a literacia financeira para depois, então, mudarmos o mindset em relação a isso e depois, aí sim, avaliar novas questões de avaliação de risco das próprias famílias. Mas hoje em dia, efetivamente, nós sabemos que quem recebe mais rendimentos, menos utilização faz do cartão de crédito habitualmente. Eu não tenho dados oficiais, mas pelo menos em termos de experiência profissional, mostra-me isto. Normalmente quem acaba por gerir o dia-a-dia assim mais curto, acaba por, de uma forma ou outra, usar os cartões de crédito. Até porque muitas vezes, e como falámos das despesas de saúde e de educação, muitas vezes o cartão de crédito é usado até para fazer face às despesas de emergência. Portanto, quem acaba por ter uma vida financeira mais planeada tem o seu próprio fundo de emergência e, portanto, é quase como se fosse um cartão de crédito, mas do próprio. Portanto, vamos ali buscar aquela fatia que foi tirada exatamente para uma emergência e que à partida não me vai fazer falta no meu dia-a-dia e está ali disponível exatamente para isso. Portanto, mudarmos aqui um bocadinho aquilo que é a cultura, não democratizar o cartão de crédito, arranjar primeiro alternativas que nos permitam fazer essa gestão da melhor forma e ao usá-lo com constância. Acho que é um tema realmente que... E pronto, isto leva-nos realmente à educação e esta mudança de mentalidade. Tendo sido formadora, o que é mais desafiante? Ensinar os conceitos técnicos ou mudar a forma como as pessoas pensam sobre o dinheiro? Sem dúvida, mudar a forma como as pessoas pensam sobre o dinheiro. Os conceitos técnicos explicam-se e trabalham-se, principalmente aqui estes conceitos com os quais eu lidei durante mais tempo, que são os conceitos do crédito de habitação. Não é muito difícil explicar o que é o spread, o que é TAG, o que é Euribor, como é que se lê uma ficha de informação normalizada. Difícil é depois trabalhar a consciência e o mindset de cada pessoa e mudar a forma como a pessoa vê o seu próprio dinheiro e como é que lida com ele. Eu vou-lhe dar um exemplo, Francisca. Nós há uns anos, quando estávamos a falar com alguém sobre crédito de habitação, entre taxas fixas e taxas variáveis, antes da subida das taxas, nós aconselhávamos sempre quem avançava com uma taxa variável, as taxas na altura estavam negativas, havia sempre uma preocupação da pessoa que estava a aconselhar aquela família de dizer, olha, mas sai mais barato a taxa variável versus a taxa fixa, mas passa o seu pé de meia em relação ao crédito de habitação, porque isto inevitavelmente mais tarde ou mais cedo vai subir. Historicamente nunca houve taxas negativas, as nossas estiveram negativas durante 2 anos, portanto não é uma questão de se, é uma questão de quando é que vai acontecer. Então ponha de parte um X de dinheiro para quando começarem a subir, pelo menos tem ali um balão de oxigênio até conseguir negociar com o banco ou qualquer coisa. E pelo menos na minha experiência dos clientes que depois voltaram a contactar na altura que as taxas subiram, foram muito poucos aqueles que fizeram isso. E, portanto, foi muito de eu consigo esta prestação, a taxa está negativa, bora aproveitar. E depois, quando subiram as taxas, todos nós vimos o que é que aconteceu e a quantidade de incumprimentos que houve e as necessidades de renegociação com os bancos. Já não estou a falar das negociações
fizemos grande parte de nós de melhorar condições. Estou a falar das renegociações que houve por dificuldades em pagar. E, portanto, passa muito por estas, aquilo que é mais difícil mudar é a forma como as pessoas pensam, porque as pessoas podem saber o que é e como é que é, mas depois o exercício mental de adotar o meu estilo de vida, de adotar as coisas que eu vou fazendo, é um bocadinho mais desafiante do que propriamente ensinar os conceitos. Qual é a geração mais difícil de trabalhar? São as mais antigas ou as mais novas? Eu diria que é transversal, até porque nós na geração um bocadinho mais nova, que teoricamente seria uma geração mais informada, porque se tem falado muito sobre a literacia financeira e há quase uma democratização daquilo que são as temáticas associadas aos vários produtos financeiros, vemos com outros tipos de desafios, como saiu há pouco tempo um estudo que falava sobre, não sei exatamente qual foi a entidade que fez, mas sobre as questões dos casinos online e dos jogos de apostas, e portanto, e soubemos que são os mais jovens que acabam por dar primazia a este tipo de jogos e de comportamentos. Portanto, por um lado, os mais velhos é difícil mudar este mindset de adaptar o meu estilo de vida, porque eu sempre fiz assim, eu estou durante 20 anos, 30 anos, digo as minhas finanças assim, agora ter que voltar atrás, ter que pôr um valor de parte para ter ali um pé de meia que eu não sei quando é que vou usar, é difícil fazer essa alteração. Por outro lado, os mais novos têm comportamentos de risco que nós já todos estávamos à espera que não existissem, mas por conta da publicidade e da democratização, volto a dizer, deste tipo de jogos e de aplicações, acabam por ser aqui uma questão de quase dinheiro fácil. E é muito isso que nós temos vindo a assistir nos últimos tempos ligados aos jovens, não só as questões das apostas online, como também aquelas soluções miraculosas de investimento que trazem os gurus dos investimentos que vão ajudar alguém a duplicar o dinheiro em meia dúzia de dias. Isto não existe. Não existe dinheiro fácil, pelo menos eu não conheço ferramentas assim e considero-me do meio há algum tempo, mas não é possível, quer seja com os jogos, quer seja com estas situações milagrosas, mais vale termos paciência, trabalharmos aquilo que é a nossa predisposição para esperar, olhar para os investimentos como veículos de longo prazo do que querer tudo hoje e depois pôr em causa um futuro financeiro. Portanto, olha, Francisca, não sei responder. Temos desafios nas duas gerações. Para todos os gostos, certo? Exatamente. Como podemos começar, então, a falar de dinheiro em casa? Já que falou aqui das gerações mais novas, com os nossos filhos, com os nossos parceiros, mas falar de uma forma saudável, sem ofender ninguém. Sem ofender ninguém. Eu acho que, no fundo, é tornar o tema aquilo que ele não é neste momento na maioria das famílias, que é transparente e leve. Há aquela máxima de não se fala de dinheiro à mesa, não se fala disto, não se fala daquilo, muito pelo contrário, porque se os pais continuarem a tratar o dinheiro como um tema tabu, os filhos vão levar isso para as causas deles mais no futuro. Portanto, falar de dinheiro não tem que ser uma discussão, portanto, abrir o tema do dinheiro não tem que gerar ali um momento de conflito ou um momento de tensão, muito pelo contrário, é tentar tratar o tema com mais leveza possível. E se o fizermos com os nossos filhos, o mais pequeninos, a partir, claro, de uma idade em que eles percebam aquilo que estamos a falar, disto que ali a partir dos 6, 7 anos eles já vão percebendo alguns conceitos e há muitos livros que falam sobre a temática e que ajudam os mais pequeninos a olhar para este tema e ajudam os pais a conduzir esta tarefa mais fácil. E depois entre o casal também a alinhar aquilo que são objetivos. Nós sabemos que às vezes as coisas entre casais, os objetivos são um bocadinho diferentes, um quer se calhar comprar alguma coisa a curto prazo, o outro está a pensar mais a longo prazo, ou alguém que vive mais o presente, a outra pessoa quer olhar mais para construir um futuro a longo prazo, e é importantíssimo o casal estar em sintonia, porque caso contrário, se o casal não estiver em sintonia neste tema e não alinhar objetivos, e tem que haver cedências de parte a parte, acaba por lá estar, trazer esta atenção ao tema, os mais pequeninos começam a ouvir e, portanto, o tema acaba por se transformar, por continuar a ser aquilo que ele já é, que é um tabu. Portanto,
leveza e transparência na abordagem ao tema, eu diria que é essencial, e alinhamento também dentro das famílias. Acha que as redes sociais e os conteúdos digitais têm ajudado ou a confundir ainda mais as pessoas nesta gestão financeira? Acho que acontece um bocadinho das duas, ou seja, há conteúdos incríveis e que educam e que traduzem por miúdos aquilo que são as temáticas mais complexas, por exemplo, o que é Euribor, o que é o spread, o que é um fundo de emergência, o que é um PPR, portanto há imensos conteúdos e pessoas ligadas a esta temática que vêm trazer uma camada de simplicidade àquilo que para todos nós sempre foi muito complexo, mas depois há outros conteúdos que acabam por levar aqui àquilo que é a simplicidade de temas e quase aqui uma leviandade, a aligeirar demasiado temáticas ligadas às finanças pessoais, o que leva depois as pessoas a investir em produtos dos quais não têm conhecimento suficiente para o fazer. Felizmente, hoje em dia, todos nós que passamos um produto de investimento temos que preencher um questionário que avalia aqueles que são os nossos conhecimentos acerca dos assuntos, mas há sempre formas de os contornarmos e, portanto, passarmos essa ideia de que, de facto, os conhecimentos que nós temos, mesmo não tendo efetivamente essa consciência. O que leva aqui é eu investir em produtos que, se calhar, ou não tenho tolerância ao risco suficiente para os investir, por exemplo, alguém que seja altamente conservador e de repente vê alguém numa rede social a falar sobre um ETF que dá 10% ao ano, estou aqui a colocar cenários, e vai para lá e calha naquele ano aquele fundo não se comportar da melhor forma e cair 15%, para alguém que seja conservador isto é um cenário de crise, portanto a pessoa... e quanto mais dinheiro, quanto mais porcentagem daquilo que são as finanças da pessoa estiverem investidas aqui, pior ainda. Portanto, há situações mesmo muito limite ligadas a estas temáticas. Portanto, é usar as redes sociais e os conteúdos que nela existem exatamente para termos conhecimento acerca de conceitos e acerca de temáticas e ter acesso até a outros produtos de investimento ou de poupança que existam no mercado. Mas depois fazer uma avaliação nós próprios, com base nos conhecimentos que adquirimos, com base nos produtos que sabemos que existem, como é que eu faço a gestão mais adequada deste mecanismo. Portanto, eu acho que têm ajudado e têm confundido, depende lá está, onde é que eu vou procurar. É procurar sempre em fontes o mais credíveis possível, instituições, empresas que sejam ligadas à temática, que tenham como missão ajudar as famílias nesta temática e garantir, porque assim conseguimos garantir que aquilo que estamos a aprender é efetivamente correto e não ir atrás de promessas milagrosas, porque infelizmente elas não existem, ou se existem estão muito escondidas e portanto não será com certeza num vídeo do YouTube ou num post do Instagram que nós vamos saber que elas existem, porque caso contrário estaríamos todos milionários e portanto não acontece. Dos influenciadores, não é? Os influenciadores é que ganham. E já vamos aqui já estamos aqui quase no final. Só lhe queria fazer uma última pergunta, porque lembrei-me agora no decorrer da conversa, que é sobre as criptomoedas. O que é que tem sentido agora sobretudo nos últimos 5 anos, depois da pandemia? Tem havido alguns investimentos, as pessoas têm perdido bastante, têm ganho, como é que se está a gerir, ou como é que as pessoas estão um bocado a gerir? Uma coisa é a literacia financeira em questões do euro, do nosso dinheiro, e já estamos a falar de uma outra moeda que é a moeda virtual, não é? Que é aqui um salto. Acha que as pessoas estão realmente preparadas para este salto, para esta moeda mais virtual, ou ainda temos um caminho muito grande a percorrer para lá chegarmos? Eu acho que temos um caminho muito grande, ou seja, a primeira vez que eu tive acesso ou ouvi a temática das criptomoedas foi há 10, 11 anos atrás, foi logo quando saí da faculdade, e era quase aqui uma questão do submundo, portanto era quase um tema que estava acessível a muito poucas pessoas. Os mais conservadores das áreas dos investimentos era algo que não queriam falar, os mais novos e com perfil de risco mais uma tolerância ao risco maior, acabavam por
andar a explorar e a ver como é que funciona, como é que não funciona. Eu acho que as criptomoedas, como todos os outros produtos financeiros, e é um tema que eu deixo já a ressalva que eu não domino, portanto não conheço a fundo o suficiente para falar sobre ele, e acho que quem investe deve mesmo procurar saber e procurar perceber acerca do tema. Nós sabemos que podemos comprar, por exemplo, dólares, nós podemos comprar francos suíços, nós podemos comprar uma série de moedas, nós que temos o euro podemos comprar uma série de outras moedas e nós sabemos como é que funcionam, sabemos quais é que são as entidades oficiais e governamentais que definem quais é que são as regras dessas moedas, quais é que são os parâmetros a que elas funcionam. Nas criptomoedas esta informação, apesar de poder estar acessível, não é tão fácil de alguém sem conhecimento na temática dos investimentos entrar e perceber as dinâmicas. Portanto, temos que encarar as criptomoedas como aquilo que são, que é um investimento de alto risco, portanto, não diabolizá-las, mas deixá-las aqui para quem efetivamente percebe do tema, sabe o que é que está a fazer, sabe onde é que está a investir, sabe quais é que são os riscos a correr. Se eu tenho um perfil mais conservador, se eu gosto de, caso por mim, tinha ali o dinheiro debaixo do colchão em casa, que era para não mexer, se eu faço aquele comentário de corredor a dizer que os bancos não, só estão lá para roubar dinheiro às pessoas e por aí em diante, então não vale a pena eu ir por estes caminhos, porque se eu não, aquilo que é o sistema bancário, que é altamente legislado e regulamentado, eu não confio, então algo que está inacessível à maioria de nós, então ainda mais difícil de confiar. Mas isto que falávamos há pouco, Francisca, da democratização destes temas, leva também a este perigo de, às tantas, todos nós achamos que somos especialistas em investimentos e que gostamos imenso de criptomoedas. E não é bem assim. E essa falsa visão de que eu até percebo, eu até posso investir, pode levar aqui a situações bastante graves, que é eu não saber em que é que estou a investir, não sei quais é que são os perigos associados e posso ver-me sem aquele dinheiro que eu investi, e se não for um investimento consciente em que eu, se calhar vou para 100, 200 euros, que não me fazem muita diferença, ponho lá se calhar 1000 ou 2000, que aí sim já fazem diferença, perdendo esse valor, estou a pôr em causa toda a minha saúde financeira. Portanto, eu diria que houve-se mais falar sobre o tema do que propriamente existem pessoas a saber falar sobre o tema, o que acaba por ser aqui um risco grande. Mas sem entrar em muitos detalhes, porque eu não sou especialista, o meu perfil de risco é um bocadinho mais conservador do que as criptomoedas. Os próprios conceitos também são diferentes, é uma forma completamente diferente de comprar, pagar, investir, não tem nada a ver normalmente com os produtos mais usuais ou mais normais, convencionais, não é? Certo. Olha, Flávia, para mim foi um prazer ter estado aqui consigo, foi muito inspirador e muito prática também, sobre o tipo de conteúdos que precisamos de melhorar. Até eu estou curiosa, até gostava de ter aqui uma gestora financeira aqui ao meu lado, às vezes para nos ajudar, que às vezes não é fácil, não. E antes de terminar, quero deixar o convite a todos os nossos ouvintes. No dia 15 de novembro, às 15 horas, vai decorrer este debate sobre esta literacia financeira. Uma tarde em que nós vamos aprender, partilhar e dar realmente passos reais para uma vida financeira mais equilibrada. E, claro, a Flávia vai-nos trazer aqui um bocadinho mais da temática, também para responder às vossas perguntas. Flávia, quer-nos já aqui abrir um bocadinho sobre aquilo que vai falar no nosso evento de sábado? Sim, Francisca, antes de mais convidar toda a gente a estar presente, era isto que eu falava, portanto, ao falarmos de forma mais leve e transparente sobre os temas, eles vão se tornando mais acessíveis e às vezes é só ouvir a mesma coisa, mas de outra forma acabamos por perceber e, portanto, é isso que eu e os restantes oradores ou o outro orador vamos procurar fazer, portanto, tornar acessíveis temas que habitualmente não são. Eu, em particular, vou falar de um tema que me é muito querido e no qual tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos, que é o crédito habitação, e que, como falámos no início, acaba por ser um tema que praticamente todos nós, em algum momento da vida, nos vamos cruzar com ele. Quer seja com a compra da casa, quer seja quem já tem
a fazer transferência de crédito e a procurar melhores soluções, condições, e portanto vamos estar aqui para perceber, vou estar a ajudar a perceber como, de forma e com que cuidados é que temos que o fazer. Eu estou deserta, sim. Porque realmente a literacia financeira não é só saber muito sobre dinheiro, é exatamente sobre como tomar as decisões com o dinheiro que temos. É verdade, é verdade. Portanto, conto convosco para o nosso evento de sábado, para conversarmos mais e descomplicarmos juntos então o tema, tornando-o mais transparente, como a Flávia aqui nos dizia. Portanto, espero por vocês todos no sábado. Da minha parte, doutora Flávia, foi um prazer enorme estar aqui consigo e até sábado, e bem-aja a todos os nossos ouvintes neste último episódio de Conversas em Movimento sobre literacia financeira. Doutora Flávia, deixo-lhe a minha última palavra. Até sábado e encontramos-nos lá. Espero vê-los a todos. Obrigada, Francisca. Obrigada e até sábado a todos. Um bem-aja.